Então vamos lá, Lise e Ana Maria. Obrigado por estarem aqui. Parabéns por se disporem, né, a estarem dispostos a trabalhar aí, de certa forma, talvez algo novo, né, para vocês, o nosso mental, que não é algo tão simples e fácil de se trabalhar como às vezes a gente se acostuma com o nosso corpo, né? O nosso treinamento físico acaba sendo mais adepto a muitas pessoas, né? Até associado à estética, mas como vocês estão aí no mundo esportivo, tem essa importância, assim como o mental também tem, né? E parabéns então por estarem aqui, obrigado. Vocês estão aí abertas a questionarem sobre qualquer coisa que a gente discutir aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de colocar para vocês, né, como eu comentei, que eu gostaria que vocês saíssem daqui com isso em mente, né? Qual o objetivo desse encontro? Esse primeiro encontro seria um encontro aí de boas-vindas, né, de explicar como é que vai ser o trabalho e também da gente entender um pouco sobre esse treinamento mental e também sobre a meditação, que vai ser uma prática constante aí nesse nosso treino, né? E aí o objetivo desse encontro é que vocês entendam qual a proposta do nosso trabalho, né, em parceria com o coach. Então eu agradeço por essa oportunidade de estar trabalhando, né, e ajudando vocês com algo que eu trabalho há algum tempo e também algo que eu amo, que é o basquete, né? Hoje eu já não estou mais no cenário competitivo, mas eu pratico por hobby e até nas peladas ali é possível sentir alguma pressão, algum problema, como posso dizer, algum conflito emocional. Então é importante a gente estar preparado para isso, porque a nossa performance está em jogo e também a nossa saúde mental dependendo da frequência e da intensidade desses conflitos, né, dessa pressão. Então a ideia é vocês saírem daqui com clareza, né, sobre a nossa proposta e também de compreender o que é a meditação, para que ela serve, quais os benefícios da meditação e também desse treinamento mental. E, finalmente, né, no final do nosso encontro, a gente vai praticar, né, para alguns aí a primeira vez. E também posso tirar as dúvidas de quem teve dificuldades, que já tentou praticar em outros momentos, ok? Então vamos lá, né? Quem sou eu? Vocês podem ter visto aí um nome oriental, né, Zhu Hong, mas não tenho nada de oriental pensando em aspecto físico, né? Mas a minha formação foi na Austrália com orientais, né? Minha formação foi pelo budismo, então eu conheci o budismo em 2017, quando eu morei na Austrália, e ali também conheci a meditação pela primeira vez. Também até separei uma bola aqui para falar de outro assunto, né? Na Austrália eu pude conhecer o Patty Mills, né? Campeão da NBA 2 vezes pelo San Antonio Spurs, hoje ele joga pelo Nets. Então a Austrália me proporcionou aí grandes experiências em relação não só ao basquete, né? De conhecê-lo, mas também a essa questão do mental, né? E no caso meu particular também com a espiritualidade pelo budismo, mas o budismo não entrará em questão aqui, mas caso vocês tenham curiosidade, vocês podem me chamar para bater um papo, né? Então lá em 2017 eu conheci a meditação, comecei a estudar, a praticar, fiz alguns cursos, né? E quando eu retorno para o Brasil, eu tive a experiência de ficar um mês no Templo Zulai. Quem é de São Paulo talvez conheça, fica em Cotia. E essa experiência foi um mês no regime de internato, então eu não tinha contato com o mundo externo. Eu fiquei ali um mês estudando o budismo, praticando a meditação, né, compreendendo a complexidade da meditação. A prática é bem simples, mas talvez o conceito seja um pouco complexo e hoje eu espero poder simplificar ela o melhor possível para que vocês consigam praticar e, consequentemente, melhorar o desempenho de vocês e também algumas questões como foco, concentração, o lidar com a ansiedade, com o estresse, a tomada de decisões, né? E também a consciência corporal, a melhoria do sono, né? Não só pela meditação, mas por algumas ferramentas que a gente vai trabalhar ao longo aí do treino mental do basquete zen, ok? Então, desde que eu voltei dessa experiência,
desde 2019, na verdade, eu comecei a trabalhar com a meditação, então eu sou professor aí há 4 anos. E hoje também sou psicólogo, trabalhando numa outra linha, mas a psicologia nos dá um mar aí de ferramentas, né, e percepções que eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir com vocês nesses aspectos que o jogo do basquete, independente se é competitivo ou não, pode trazer pra gente, né? A gente tá falando aí um jogo de acertos e erros, e muitas vezes nós não sabemos lidar com esses erros, tá? Até aqui tudo bem? Ana Maria que tá mais presente aí com a câmera. O Pedro tá entrando aqui, eu vou abrir. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Sem problemas, fique tranquilo. Agora que eu vi sua mensagem aqui. Acho que tá tendo um probleminha só para entrar, porque é a primeira vez, mas nas outras a gente mantém esse link e você já entra direto, tá bom? Acabei só de explicar, Pedro, para as meninas, qual é a proposta, né, do treino mental. Então, o objetivo de hoje é que vocês saiam daqui entendendo essa proposta, o que é a meditação, o como meditar, e também como é que vai ser esse treino mental, né? Depois eu até passo para vocês a programação, que a gente vai ter aí tópicos interessantes, desde peneira até como que eu lido, por exemplo, com o meu foco, a minha concentração, como é que eu lido com o meu erro, né? A gente vai passar mais ou menos por isso, tá? E eu acabei de explicar também, bem rapidinho, então você não chegou tão atrasado assim, que eu esperei um pouquinho. É o nome Zunhong, né? Zunhong acaba sendo meu nome budista, né? Eu não tenho nada de oriental pensando em aspecto físico, né? Mas eu aprendi a meditação lá na Austrália com monges aí orientais, né? E hoje também eu sou psicólogo, então eu sou professor de meditação há 4 anos e hoje também tenho a formação aí em psicologia e espero que eu possa ajudá-lo de alguma forma, ok? E só para saber, que eu perguntei para elas, você pratica o basquete competitivo ou com alguma finalidade? Legal. Então espero que eu possa te ajudar aí de alguma forma. Então vamos lá, né? Passamos aqui, deixa eu só pegar um roteirinho. Então passamos aqui pelos objetivos, né? Comentei um pouco sobre quem sou eu aí e por que dessa proposta, né? Eu me encontrei com o coach há algumas semanas e a gente conversou. Eu sou cliente também, sou jogador aí, né? Pratico os treinos do coach. Hoje eu não pratico mais o basquete de maneira competitiva, mas eu sou bem competitivo, então nas minhas peladas ali acabo trazendo bastante dessa competição para o hobby, né? E aí, conversando com ele, né, ele comentou dessa demanda de vocês, que são usuários aí do serviço do Coach Rodrigo, essa demanda, né, de lidar com a pressão, de lidar com o erro. Então ele trouxe vários questionamentos que talvez vocês relatam para ele, né, de alguma forma, e vocês já devem ter passado por situações como eu gosto de questionar, né, para a gente se identificar. Como, por exemplo, já deve ter sentido nervoso antes do jogo ou durante o jogo, seja competição, seja peneira, seja até mesmo uma pelada. E até compartilhei com ele, eu compartilho com vocês, que eu voltei a jogar de maneira mais, como posso dizer, formal aqui, que antes eu jogava mais numa pracinha aqui, tudo mais para praticar, né? E aqui tem o IF, que é o Instituto Federal, onde vai uma galera, vai até uns federados, tudo jogar. E aí acaba sendo um basquete mais competitivo, né? E a primeira vez que eu fui, eu me senti ali nervoso de ir, porque eu não conhecia ninguém que estava jogando no dia, não sabia, até me veio muita dúvida nessa insegurança de será que meu basquete dá para jogar nesse lugar, né? Então vieram vários questionamentos, mas eu peguei e falei, eu vou sentir como é que vai ser, né? Então a primeira vez assim não foi tão legal, a segunda já fui melhorando. Então conforme eu fui me adaptando, tá sendo mais legal jogar e hoje eu vou todo domingo lá, né, praticar com eles. Então é só para compartilhar com vocês, né, que não é só no cenário competitivo que a gente passa por esses conflitos emocionais, né, por essa pressão, por essa insegurança, né? Então dá pra gente trabalhar de várias formas. Uma outra coisa que vocês podem se identificar, né, durante esse processo de jogo, né, do basquete,
é a ideia de não conseguir controlar, né, esse nervosismo, de controlar uma ansiedade, um estresse que pode ser gerado antes ou até mesmo durante o jogo, né? Até mesmo para esse encontro, ontem eu tive um pouco de dificuldade para dormir, que eu preciso meditar um pouco, preciso relaxar, né? Preciso olhar um pouco para o meu corpo para ter esse relaxamento, porque senão eu não vou dormir, né? Até nessa oscilação de sono que eu consegui responder um dos colegas, né? Que ele perguntou 7 da manhã ou 7 da noite, mas normalmente eu durmo continuamente. Então assim, eu tive também um nervosismo para esse encontro, mesmo sendo algo que eu trabalho há anos, né? Mas é uma experiência nova com vocês. Vocês provavelmente também trazem um certo nervosismo, né? Até mesmo saudável de como é que vai ser essa experiência, né? E Pedro, fique à vontade para questionar qualquer coisa, comentar, tá bom? Fica tranquilo, pode interromper a qualquer momento. Outra questão, né? É a dificuldade de manter o foco e concentração durante o jogo, né? O quanto que um erro, né, ou a gente começar o jogo com um erro, pode interferir no nosso próximo arremesso. E como eu comentei no início, a gente está falando de um esporte que é erros e acertos continuamente, né? É algo constante. A gente está falando de um jogo onde a adaptação, né, a resiliência, essa questão de adaptar às adversidades, ela é exigida a todo momento, né? Então tem dia que a gente começa bem, tem dia que a gente começa mal e o jogo oscila. Então a gente tem que... Como é que a gente mantém esse foco, essa concentração, né? E outras questões que a gente vai trabalhar é esse medo de errar, né? O medo de falhar, essa falta de confiança, né? E também essa questão de perdi o jogo, e agora, né? Como é que fica? Não fui escolhido para a peneira, como é que fica isso, né? Esse pós. Então, se vocês perceberem, né, essas questões emocionais, elas estão envolvidas desde a fase do treino, o pré-jogo, o jogo e também o pós-jogo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Né? Então, a propósito de hoje é isso, né? Vocês entenderem, no caso já entenderam como é que vai funcionar esse treino mental. Então, passando um pouquinho da programação para vocês, né? Hoje é mais esse escopo geral, e o como a gente vai praticar a meditação, que vai ser uma ferramenta importante para o processo. Até eu gosto muito de citar o falecido aí Kobe Bryant, que ele meditava todos os dias. Eu não sei se vocês têm essa informação, né? Ele meditava todos os dias, meditava desde a adolescência, a meditação estava presente na vida dele. O LeBron medita também, né? Então tem vários atletas, não só do basquete, mas também os atletas aí de alta performance, né? Que a meditação faz parte do dia a dia deles, né? Então, pela meditação, e já eu explico melhor, é possível a gente desenvolver esse foco, essa concentração e também esse olhar para dentro, né? Essa questão da paz interior. Então é o momento de silenciar e a gente estar presente ali, né? Com consciência de que se eu treinei bem, se eu me preparei, as coisas vão fluir bem, né? Mas eu preciso estar focado nisso, né? Deixa eu só abrir para o Márcio aqui. Bom dia, Márcio, tudo bem? Se você quiser abrir a câmera, fica à vontade. Eu estou gravando só a minha câmera, então fica tranquilo em relação a cara de sono, cara amassado, não tem problema. E qualquer dúvida, fica à vontade para abrir o microfone e me interromper, ok? De nada. Depois pega só a gravação nesse início, que é bem importante para entender a proposta do basquete zen, né, do treino mental, e também do encontro de hoje, que é pegar esse escopo geral de como vai ser esse processo. E aí pensando eu comentei, né, que então os jogadores praticam a meditação regularmente, diariamente, porque acaba auxiliando em várias questões. E a nossa programação, ela vai ser um pouco diversa nesse início, para até aderir aí a questão da presença de vocês, né? Então eu vou mandar, né, vai ser o quê? Encontros aí semanais. A gente está avaliando esse horário de sábado, se é legal para vocês ou não, né? Mas como eu comentei, as lives ficam gravadas. Então hoje é essa questão do escopo. No meio da semana eu vou disponibilizar um vídeo, né? Que a gente vai trabalhar a questão da respiração. Então quanto que
a respiração ela é poderosa, né? Que a gente pode utilizá-la antes do jogo, durante o jogo, para várias questões como, opa, eu preciso focar no momento presente, né? Então a gente não precisa exatamente sentar para meditar, a gente pode focar na nossa respiração, porque seria estranho você no meio do jogo sentar ali no chão, o pessoal vai achar que vocês são meio malucos ali, né? Ou tá querendo se achar, enfim, né? E aí no próximo encontro a gente vai falar aí sobre a peneira, né? Tenho a peneira, eu tenho um jogo importante agora, como é que eu me preparo, né? Depois a gente vai passar sobre essa questão da importância do foco no jogo, associando ao basquete, o como lidar com a ansiedade e o estresse, a qualidade do sono com Kobe Bryant, né? Então Kobe Bryant falando além da meditação, falando do sono também, né? E também, ali no início de abril, a gente vai entrar numa questão de consciência corporal, né? Como é que a gente relaxa esse corpo para relaxar a nossa mente e vice-versa, né? Então vamos lá. O porquê meditar, né? Eu gosto de trazer sempre esse questionamento, porque na nossa cultura, então eu aprendi a meditação numa cultura diferente da nossa. Na nossa cultura, e aí eu pergunto para vocês, quem quiser abrir o microfone, quem quiser colocar no chat, o que é meditação para vocês? De forma bem, em 2 palavras, 1 palavra. Pense em meditação, o que vem em mente? Legal, Pedro. Quem quiser colocar no chat, né? Legal que o Pedro trouxe essa consciência, né? Então você reservar um tempo ali, né? Para você focar em uma única coisa. Você já praticou, Pedro? Já tentou? Legal. Muito bem. A Ana comentou sobre acalmar a mente, né? Consciência corporal. É mais ou menos por aí. Legal que você já tem uma consciência diferente, né, do conceito da meditação. Porque na nossa sociedade, a meditação é muito associada à questão de relaxamento, né? Vou sentar para meditar, eu vou relaxar. E se a gente associa essa questão do relaxamento, entra uma dificuldade que é o quê? Se o meu objetivo com a prática é relaxar, a probabilidade de eu dormir é muito grande. Porque a gente só dorme se a gente estiver relaxado, né? É lógico que depende de outros fatores, né? Mas o relaxamento é muito importante. Quando a gente está tenso ou quando a gente está mentalmente agitados, a gente tem dificuldade de dormir, né? Outra coisa que as pessoas associam à meditação na nossa cultura é a meditação é a mesma coisa que estar no momento presente. Na verdade, meditação é um treino, né? É um treino mental, né? É um treino onde você, a partir desse treino, você vai desenvolver a habilidade de mudança de foco, a habilidade de se concentrar numa única coisa, como o Pedro comentou, a habilidade, né, de olhar para o corpo e desenvolver essa consciência corporal, como a Ana Maria comentou. E a partir dessas coisas, você consegue estar no momento presente. Mas meditar, se a gente coloca como definição estar no momento presente e você não consegue estar no momento presente, percebe que a gente vai ter um grande obstáculo e aí pode chegar um momento onde você fala, a meditação não é para mim, porque eu não consigo estar presente. E o que é essa ideia de estar presente? A todo momento, e isso acontece comigo também, que sou praticante há alguns anos, enfim, acho que todo ser humano isso acontece, é que tem aqueles que conseguem mudar de foco e se concentrar em algo, mas a todo momento a nossa mente, ela oscila. Então, a todo momento vem pensamentos sobre o que aconteceu ontem, ou sobre o que aconteceu há algum tempo, e também vem pensamentos sobre o que vai acontecer, né? E aí, trazendo para o jogo de basquete, se vocês erram um arremesso, ou até mesmo se lembra do último jogo que foi horrível, né? Se você dá abertura para esse pensamento e alimenta ele vai dominar o seu presente. Então ele vai trazer essa insegurança, esse medo de errar novamente, porque você não quer vivenciar o que aconteceu, né? Mas como que a gente controla esses pensamentos, né?
E a ideia é a gente esquecer um pouco essa palavra controle, né? Porque a única coisa que a gente tem controle, é lógico que tem que ter consciência para isso, são as nossas ações. E o pensar não é exatamente algo que a gente cria, né, de propósito. Parece que é algo que vem, parece que é algo que não é da nossa pessoa. Vocês se identificam com isso? Parece que às vezes vem pensamento que você... Nossa, da onde que eu estou pensando isso? Da onde que veio isso? Pensamento às vezes que não faz nenhum sentido para aquele momento, né? Então a todo momento nós somos abordados por esse passado e por esse futuro. Então fica difícil a gente definir meditação como estar no momento presente. Meditação, na verdade, é um treino da nossa mente, onde inicialmente a gente vai colocar um foco para a gente se concentrar, né? E é interessante ter esse conceito muito bem claro. A mesma coisa, academia. Tem gente que vai para academia para emagrecer. Isso é um objetivo. Tem gente que vai para definir, tem gente que vai para ganhar força, né? Vai se preparar aí para um treino, enfim, para uma competição. Se você define, por exemplo, a academia como emagrecimento, academia é emagrecimento, e você vai 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e você não vê esse emagrecimento, percebe que é muito mais fácil da gente desistir? Então a academia, na verdade, é um treino. É um treino onde as consequências, né? Você pode emagrecer, você pode ganhar massa muscular, né? Mas a academia, resumidamente, é um treino, assim como a meditação. A meditação é um treino, só que é um treino da mente, tá? Então é interessante sempre deixar claro isso. É uma prática, né? É um treino, e não exatamente é o relaxamento, é estar presente. Isso é consequência, tá bom? Se o conceito de meditação está claro agora para vocês, e vocês podem me questionar sobre isso, é interessante a gente pensar, como é que eu vou meditar, né? Existem aí maneiras formais de se praticar, como a posição de lótus. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aquela posição onde a gente senta de pernas cruzadas e os pés ficam em cima das coxas, que é uma posição bem confortável, né? Não é todo mundo que consegue fazer, aliás, eu não consigo praticar nessa posição porque eu não tenho flexibilidade suficiente para fazer isso. Eu tenho um encurtamento na perna esquerda, que é onde eu não consigo colocar a perna esquerda em cima da coxa direita. E isso não me limita a meditar. Então eu vou passar para vocês, na verdade, uma forma que é adequada para cada um meditar, né? Você tem que avaliar o que é legal para você ou não. Aliás, a meditação, esse treino mental, ele tem grande objetivo, além de foco, concentração, lidar com ansiedade, estresse, o lidar com decisões importantes, o autoconhecimento, onde você começa, a partir da observação interna, a perceber: é legal eu fazer isso ou não? O meu corpo está assim? Eu estou me sentindo assim? Aceitar que você está se sentindo nervoso, ansioso, para que daí você comece a compreender esse estado mental ou físico, ou até mesmo a situação interna, e aí você começa a lidar com mais discernimento, né? O que eu digo discernimento é de maneira assertiva, né? Então às vezes a gente é mais agressivo, a gente às vezes é mais passivo, mas como que eu posso agir de maneira adequada a essa situação, seja interna ou externa? Então meditação tem muito a ver com o autoconhecimento. E pensando na questão mental, isso é de extrema importância, mas isso vai refletir no físico também, né? E como eu comentei, inicialmente é interessante a gente colocar um foco para a meditação, né? Porque se a gente deixa aberto para observar nossos pensamentos, nossos sentimentos, ou até mesmo o nosso corpo, talvez a gente se apegue a algo que a gente não vai conseguir lidar. Como eu comentei, começa a vir um pensamento que meu último jogo foi ruim, e eu me apego àquilo, aquilo vai influenciar no meu próximo jogo. Então talvez não seja interessante nem olhar como é que foi o meu último jogo, mas sim focar como é que vai ser o próximo. E como é que eu posso me preparar para esse próximo jogo, né? Então a ideia não é não pensar no passado e não pensar no futuro. É a gente sempre avaliar. O passado a gente usa como uma ferramenta para a gente aprender com ele, e o futuro a gente tenta trazer para o presente para a gente
estar preparado para essas metas e objetivos, né? Então, inicialmente, o que eu vou sugerir para vocês, né, e a gente vai fazer isso, é focar na nossa respiração, né? Eu vou falar melhor sobre a respiração num vídeo que eu vou disponibilizar durante a semana no grupo, mas a respiração é algo muito poderoso e eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre ela e se lembrassem, né, sobre a última vez que a sua respiração estava ofegante, né? Então a nossa respiração ela sai do ritmo natural. Até falando sobre a respiração, eu diminui meu ritmo de fala, porque eu percebi que eu estou falando um pouco agitado. Aliás, se tiver difícil de compreender, me peçam que eu desacelero. A respiração ela é um grande indicativo que nos mostra se a gente está ansioso, se a gente está estressado, se a gente precisa de mais energia. Então, quando vocês treinam ou jogam, percebe que a gente precisa o quê? Respirar mais rápido, né? Porque a gente precisa de mais energia ali. Só que às vezes a gente entra nessa respiração mais rápida, né, quando a gente está trabalhando no escritório, ou quando a gente está estudando, ou até mesmo nesse momento a gente pode começar a respirar de maneira rápida. E isso não é muito saudável, né? Por quê? Você está em repouso e você está precisando de mais energia para o seu corpo, porque é uma questão mental que está precisando, né? Então você provavelmente está entrando em situação de estresse ou situação de ansiedade, de nervosismo, e aí a sua respiração indica isso, né? Então nós vamos começar a nossa meditação olhando para essa respiração. Não é nem tentar controlar ou mudar seu ritmo, mas sim observar como é que eu estou respirando agora. E aí eu gostaria que vocês olhassem, né? Como é que está a sua respiração agora? Ela está lenta, ela está longa, ou ela está curta, está rápida? E aí vocês começam a observar, né, a partir disso, como que eu estou me sentindo, né? Eu estou agitado, não estou suportando ficar aqui, ou está tranquilo, está confortável, meu corpo está relaxado. Então a respiração é algo muito poderoso, eu vou falar melhor sobre isso no vídeo que eu vou colocar aí no meio da semana. Tudo bem até aqui? Me deem um feedback se vocês estão compreendendo até aqui. Só tudo ok? Um joinha da Ana aí, ok. Tá fazendo sentido essa questão da meditação e da respiração, né? Beleza. Então vamos lá, né? Como é que a gente pode se concentrar na nossa respiração? Antes de chegar nisso, seria interessante vocês avaliarem, né, quando vocês tiverem um tempinho, ou se vocês já quiserem ficar em pé aí, é um teste bem rápido. É só colocar uma mão no peito e a outra praticamente ali na barriga e respirar profundamente, no ritmo de vocês, né? Então inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca e observe, né, qual mão se mexe mais nesse processo. É a mão que está no tórax, né, no peito, ou é a mão que está lá embaixo, né? Isso é um bom, como posso dizer, uma boa ferramenta para a gente utilizar no nosso dia a dia, uma vez que respirar profundamente não é exatamente inflar esse peito, né? Quando a gente faz esse processo de inspirei profundamente, teve esse movimento dos ombros para cima, o peito inflou, né? Quando a gente faz isso, existe um músculo ali abaixo dos pulmões que é o diafragma, né? Que quando faz esse movimento e é um movimento vertical, né, de inspiração, o que acontece? A gente está jogando esse diafragma para cima, quando na verdade a gente está limitando um pouco a nossa capacidade respiratória. Agora, se eu inspiro profundamente e minha barriga, né, essa região mais central do meu tórax, ela infla, eu estou jogando esse diafragma para baixo. Então a minha capacidade respiratória é maior, né? E respirando, né, pelo diafragma ou essa respiração abdominal, depois eu explico melhor para vocês e passo os exercícios, né? A gente vai explorar uma respiração não só mais consciente, mas uma respiração mais favorável para o nosso corpo.
onde a partir dela a gente consegue nos acalmar, a gente consegue favorecer aí uma melhor oxigenação, né? Porque aí vai ter mais espaço para entrar oxigênio, vai ter mais tempo também desse fluxo. E quando a gente está agitado, é legal perceber, a nossa respiração ela fica alta, ela fica curta, né? Então a gente acaba, na verdade, favorecendo esse estresse, essa ansiedade. E aí como é que a gente pode se concentrar na nossa respiração? A nossa respiração é algo até difícil, né, de se concentrar, porque não é algo palpável, né? Não é algo que a gente consegue ficar olhando. Então existem algumas técnicas de como você pode se conectar com essa respiração, e aí vai depender de cada um de vocês de perceber, opa, essa técnica é legal para mim e essa não é, tá? Tem uma técnica que é você imaginar esse oxigênio, né, que você está inspirando, com uma cor que seja agradável para você. Seja azul claro, verde, lilás, amarelo, a cor que for agradável. Então você imagina uma coloração como se fosse uma fumacinha, né, que é agradável, porque o respirar consciente é algo agradável. E você acompanha, né, esse oxigênio entrando, preenchendo seus pulmões e saindo de uma outra cor. E essa outra cor, por a gente expirar gás carbônico, né, é interessante a gente colocar uma cor como se fosse uma poluição, né, uma cor cinzenta. Essa é uma técnica. Eu tenho dificuldade de imaginação, né, de imaginar essa coloração, então eu uso outra técnica, que é você ficar mentalizando durante o processo de respiração o que você está fazendo neste momento, né? Então, enquanto eu estou inspirando, eu mentalizo e falo para mim mesmo, eu estou inspirando. E quando eu estiver expirando, eu falo, eu estou expirando. Sempre seguindo o ritmo que eu estou naquele momento, né? A gente não vai mudar ritmo de inspiração ou expiração. Outra técnica que vocês podem seguir é acompanhar a movimentação do seu corpo. Como eu comentei, né, quando a gente respira, tem essa movimentação ou do tórax ou do abdômen, né? Caso você não consiga fazer do abdômen, não tem problema. Depois a gente trabalha isso, né, para você desenvolver essa consciência do diafragma e também fortalecer esse músculo, né? Mas você também pode perceber a movimentação do seu corpo ao respirar, né? Só que eu acho que abre muito espaço para pensamentos. Então eu ficaria no mentalizar o que você está fazendo neste momento ou imaginar cores e tentar acompanhar a trajetória desse ar. Tudo bem até aqui, pessoal? Se alguém tiver uma outra técnica aí, quem pratica, né, quiser compartilhar, sempre agrega, tá? Uma outra técnica que eu não sugiro, mas quem quiser um desafio a mais, né, e lida bem com a frustração, é a técnica da contagem de respirações, que vocês já devem ter ouvido falar se vocês já pesquisaram sobre meditação. É assim, a cada inspiração você conta de 1 até 10. Então, inspirei é 1, expirei. Inspirei novamente, 2. Você vai contando nas inspirações. Por quê? Se você conta na inspiração, é como se a gente estivesse pegando essa energia, né, que as nossas células precisam, e alimentando nosso corpo. Então é algo que traz um ânimo, né? Se a gente conta na expiração, é algo mais voltado para o relaxamento, que a gente não vai trabalhar esse relaxamento agora, tá? A gente vai trabalhar quando a gente for trabalhar a consciência corporal e sono, né? Então você vai contando nas inspirações. Só que tem uma regrinha aí. Se você chegar até o 10, você volta para o 1, tá bom? E se você pensar em qualquer coisa durante essa contagem, durante essas respirações, você volta para o 1. Então no começo os pensamentos eles vão vir. Então você vai ter que ficar no 1, 1, 2, 1, 2, 3, volta para o 1. Então eu sugiro as duas primeiras técnicas. Então vamos lá. Vamos para como que nós vamos praticar. Eu passei para vocês o que é meditação, a importância da respiração de forma bem breve e o como que a gente pode se conectar com essa respiração. Então, primeiramente, a gente não vai olhar nossos pensamentos nem o que a gente está sentindo, mas sim a nossa respiração, porque é algo que a gente faz 24 horas por dia se você está vivo.
E a gente tem que ter consciência disso, senão a gente respira tudo errado e aquilo vai nos tirando do eixo, né? Como sentir mais ansiedade, mais estresse. Na tomada de decisão é interessante a gente dar umas respiradas conscientes, o famoso calma, respira, né? E agora eu vou passar para vocês como é que a gente lida com esses pensamentos, né? Como eu comentei, é impossível controlar esses pensamentos. Algumas pessoas colocam, né, chegam aqui como clientes, chegam com a demanda. Não consigo controlar minha ansiedade, não consigo controlar meus pensamentos. E aí eu pergunto para ela, você consegue, você acha que é possível não pensar? Né? É algo impossível não pensar. Né? Eu até gostaria que vocês fizessem uma dinâmica bem breve, que vocês fechassem os olhos agora, independente de onde estão, da posição que estão, feche os seus olhos e respire. Respire no seu ritmo, respire profundamente. Inspire e expire. Observe como está se sentindo, observe seu corpo. Respire profundamente. E agora eu gostaria que você imaginasse uma floresta. E nessa floresta só tem um animal: os macacos. E você observa os macacos interagindo entre si, pulando de galho em galho. E eu gostaria que nessa floresta que só tem macacos, que você agora eliminasse os macacos. Imagine só a floresta. Não existe um macaco aí. Pela sua imaginação você consegue controlar uma floresta limpa, agradável, segura, e não tem nenhum macaco nessa floresta. Não tem macaco pulando de galho em galho. Não pense em macacos interagindo entre si, não pense em macacos se alimentando, fazendo travessuras, gritando. Não pense nesses macacos. Conseguiu não pensar em macacos? E aí vocês podem retornar. Eu gosto de fazer essa brincadeira dos macacos. Aliás, alguém conseguiu não pensar em macacos? Não pensou, Pedro? Se você puder abrir só o microfone? Uhum. Exato. Então, porque eu fiquei falando macaco, né? Macaco, né? Eu gosto de... A Ana Maria também pensou em macacos, né? Eu falo dessa dinâmica dos macacos porque é impossível a gente controlar os nossos pensamentos. Nos momentos que a gente não conseguiu pensar em macacos, quem não conseguiu aí, né? Foram os momentos onde você conseguiu levar o seu foco, né? Se concentrou em algo que não era macacos. Mas toda vez que eu falava macaco, né? Talvez abriu porta para aparecer um macaco, né? E é mais ou menos assim que acontece com os nossos pensamentos. Existe um momento, né, durante a meditação e até a gente focando na nossa respiração, onde parece que não há pensamentos. Mas na verdade, a gente está direcionando nosso foco para a respiração ou para outra coisa. Mas os pensamentos, eles vêm e vão, né? E essa é a ideia que eu proponho a vocês quando for praticar. É uma ideia da gente meio que desapegar, né? E também não entrar em conflito. Não precisa brigar com o macaco porque ele está aparecendo, né? Assim como não precisa brigar com o pensamento porque ele está aparecendo. É mais ou menos assim, tá, eu considero que você existe, mas deixa eu focar no que importa agora, depois eu olho para você, né? Porque senão ele fica insistindo ali, insistindo para você olhar para ele. E quando a gente entra em conflito, como por exemplo, eu não posso pensar nisso, não posso pensar em macacos.
Aí é quando realmente o macaco ganha força e assume ali o momento presente, né? Faz sentido para vocês essa analogia, né? O pensamento é isso. Então, se a gente desconstruir essa ideia essa ideia de controlar pensamentos, a coisa fica mais tranquila de lidar, né? Então, tudo que vocês pensarem, tudo que vocês sentirem, permita-se sentir e pensar isso. E aí volta para a respiração. Então, é muito uma questão inicial de vai e volta. Hoje a gente não vai praticar tanto tempo porque estamos aí com pessoas que tiveram experiências, pessoas que não tiveram, né? Mas a gente vai avaliar, né? Se nesse tempo, como é que foi esse processo de perceber que no começo a intensidade de pensamentos e a frequência é muito maior e com o tempo isso vai se acalmando, né? Que essa é a proposta aí da gente pôr um objeto de foco, né? Então vamos para a posição, né? Da meditação para a gente praticar, tá bom? Quem estiver deitado, né? Eu peço para que sente-se, né? Sente-se, seja no travesseiro ou na beirada da cama. Quem estiver numa cadeira como eu, sente-se aí de maneira confortável. E quem estiver no chão, é interessante colocar uma almofadinha para sentar em cima, né? E aí eu vou explicar primeiro dessas posições e depois a gente vai praticar. Mas quando a gente pensa na posição sentada, o que acontece? É interessante a gente perceber como é que a gente se senta. Tem gente que senta no sofá e joga as costas lá atrás, né? Quando a gente faz esse movimento, e aí vocês podem testar, né? A gente acaba forçando um pouco a nossa lombar, porque a gente está sentando, né, no último grupo ali da coluna, grupo de ossos, né, que é o sacro. E quando a gente senta na ponta de uma cadeira, de uma poltrona, de uma almofada, é interessante a gente fazer um movimento e sentir os ossinhos ali da bunda, que são os isquios. E essa posição, apesar de que aparentemente não seja tão confortável, não vai forçar a nossa lombar. Mas como eu comentei com vocês, o importante aqui é vocês acharem o que é adequado para vocês. Então, achar uma posição que é confortável para vocês. Então, não tem problema encostar as costas. Mas caso vocês percebam esse incômodo da lombar, é por conta dessa posição. Então, talvez seja interessante se acomodar de uma maneira melhor, tá? E não tem problema se movimentar durante a prática, tá bom? A gente não está aqui, vocês não serão avaliados por isso, então vocês podem se movimentar se tiver qualquer incômodo físico, né? E aí, em relação a quem sentar no chão, é uma posição confortável. Então vocês podem cruzar as pernas, vocês podem esticar as pernas. É sempre adotar essa ideia do conforto. E quando a gente pensa em conforto, a melhor posição é a posição deitada, onde o nosso corpo está totalmente em repouso. Só que tem um porém, quando a gente deita, é muito fácil a gente sentir sono. E como essa é uma meditação, é um treino mental, como é que a gente vai treinar esse mental dormindo, né? Então não é exatamente uma técnica de relaxamento, mas eu vou passar mais para frente técnicas de relaxamento na qual vocês podem dormir durante o processo, né? Mas hoje a gente está meditando, né? A gente vai meditar. Então a ideia não é dormir, não é sentir conforto a ponto de dormir. Por isso, quem estiver deitado, né? Se conseguir ficar sentado é melhor. Quem tiver alguma dificuldade, né, e precisar fazer deitado, é interessante perceber se o sono vem ou não. E se o sono vem, e se você está cansado, respeite seu corpo. Observe essa necessidade e vá dormir, né? Não force uma prática como a meditação, né? Para auxiliar nessa postura, é interessante a gente abrir o peito, né? E deixar os ombros relaxados. Então é uma posição onde você sente o seu corpo alinhado. A cabeça, né, o queixo ele fica paralelo ao chão, então não é nem para baixo nem para cima, porque isso vai trazer um incômodo e vai até atrapalhar o fluxo sanguíneo, né? Os nossos olhos durante a prática, eles se mantêm fechados, mas nada te impede de você meditar de olhos abertos. É que para favorecer, né, a concentração, é interessante a gente eliminar a visão, né? Porque
o que eu posso estar vendo de movimento pode me trazer pensamentos e reflexões que vai me atrapalhar essa concentração na respiração. Mas, por exemplo, durante um jogo, o fechar os olhos talvez seja traga incômodo para as outras pessoas e você se sente incomodado. Então você pode meditar de olhos abertos também e focar num ponto específico, tá? A boca durante a prática, ela se mantém fechada, isso se você consegue respirar pelo nariz de maneira tranquila. Porque às vezes a gente acorda com alguma obstrução ali, né, nariz entupido, e nada te impede de praticar. Então você pode respirar pela boca. Só que tem uma diferença entre respirar pela boca e pelo nariz. Quando a gente respira pela boca, o ar ele entra de maneira muito mais agressiva e mais rápida. E não dá tempo, né, de ser aquecido e umedecido, que vai auxiliar lá na captação desse oxigênio, lá nos pulmões. Então, quando a gente respira pelo nariz, se vocês perceberem, visualmente é um canal muito menor do que a boca, o ar ele vai entrar de maneira mais tranquila, né, mais lenta, onde ele vai ser aquecido e umedecido, que vai favorecer essa oxigenação, né? Essa questão de captar o oxigênio. E vamos lá. Essa meditação eu divido em 3 etapas, tá bom? A primeira etapa eu vou instruir vocês, então não é uma meditação guiada, vai ter um momento onde vocês vão ficar em silêncio. Eu vou instruir vocês sobre esses pensamentos, sobre a gente se conectar com a nossa respiração. É como se fosse uma preparação para o silêncio, né? E aí vai chegar um momento onde eu vou parar de falar, porque eu vou meditar com vocês, né? E eu vou tocar esse sininho, né? E aí vocês me digam se está muito alto ou não. Dá para ouvir? Tá tranquilo? E esse sininho, ele vai simbolizar o início do silêncio, tá? O início ali da nossa prática, onde você vai se concentrar na sua respiração. E quando eu tocá-lo novamente, vai ser o término desse silêncio. Como eu comentei, eu não vou deixar um tempo muito grande, é mais para sentir, vocês experimentarem a prática, que a gente vai praticar aí em todos os encontros, provavelmente. Quando eu tocar o sininho, quer dizer que eu vou voltar a falar, não quer dizer que encerrou a prática, tá? E quando eu voltar a falar depois do segundo sino, eu vou fazer um encerramento com vocês. Então, eu vou instruí-los a movimentar esse corpo aos poucos, porque dependendo do tempo que a gente fica, a nossa circulação sanguínea ela muda. E a gente pode ter incômodos ali numa posição. Então é interessante a gente voltar esse movimento aos corpos, igual quando a gente acorda. É que muitas pessoas não fazem isso. Nós vamos considerar, nosso corpo ficou imóvel, né? Ficou mais tranquilo durante 8 horas, às vezes mais, às vezes menos, né? E aí tem gente que acorda e já levanta, né? Isso pode fazer mal para o corpo. É interessante a gente voltar à circulação sanguínea aos poucos. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Está tudo muito claro? Só deem um ok aí para a gente praticar. Maravilha. Em relação às mãos, eu não vou, como eu comentei, não vou passar nada formal aqui. A gente está pensando numa prática que dê para vocês praticarem durante, antes e depois dos jogos, né, com mais pessoas envolvidas. As mãos é interessante você deixar elas descansadas no colo, né? Uma posição que seja agradável aí para vocês, ok? Então vamos praticar, pessoal. Eu tenho uma musiquinha aqui de fundo, onde até vou aumentar um pouquinho, mas você pode praticar sem música. Se for praticar com música, que seja uma música ambiente, porque o nosso foco não é exatamente a música, né? É a nossa respiração. Então uma música sem letra, uma música que não tenha tanta variação de som, porque pode te distrair, pode até mesmo te assustar. Então vamos lá. Como vocês não têm nenhuma dúvida, se posicionem de maneira confortável, independente de onde vocês estão. E de olhos fechados, inspire profundamente pelo nariz e expirem pela boca.
respeitando o ritmo e a capacidade respiratória de vocês. Inspire profundamente pelo nariz e expire pela boca quando necessário. E caso seja possível, passe a respirar somente pelo nariz. Acompanhe cada inspiração e cada expiração com consciência, utilizando a técnica que preferir. Você pode colocar cores nesse oxigênio e acompanhar a sua trajetória entrando e saindo do seu corpo. Você pode observar a movimentação e as sensações de seu corpo, ou até mesmo mentalizar o que você está fazendo neste momento. Eu estou inspirando, eu estou expirando. Que você tenha consciência da importância deste momento, um momento para você se conectar com a sua respiração, com você mesmo, um momento de autoobservação e autoconhecimento. Se possível, peço a você para que não entre em conflito com os pensamentos que possam surgir, sentimentos, incômodos, ruídos externos, que você possa permitir a existência de tudo isso. Caso haja algum incômodo físico, você pode se movimentar. E toda vez que se sentir distraído, distraída, lembre-se de retomar a sua atenção para o ar que está entrando e saindo de seu organismo.
Mantendo seus olhos fechados, retome aos poucos a sua consciência para o espaço onde você está. Note os sons externos. Observe como está seu corpo, como está se sentindo. E lentamente, ainda de olhos fechados, comece a movimentar suas mãos, seus pés, pescoço. Movimente seus braços e pernas. E assim que se sentir confortável, você pode ir abrindo seus olhos. Todos de volta. Arthur, peraí, só um minuto. Bom dia, Arthur. Essa live vai ficar gravada, tá? Acabamos de praticar, mas é interessante você ouvir, talvez, como é que foi a experiência para os colegas. Pedro, você poderia compartilhar como é que foi a sua prática? Legal, Pedro. E o tempo para você achou que foi longo, foi curto, foi tranquilo? Tá. Em relação às coisas que podem acontecer, né? Que normalmente a gente não tem um espaço adequado ou não estamos sozinhos em casa, até o pessoal pode chegar, né? Exatamente. Em relação a essas coisas, né? É interessante quando a gente for praticar, ou a gente achar um momento ali onde nós temos a casa disponível ou mais silenciosa, né? Ou até mesmo avisar as pessoas para que a gente não seja interrompidos, né? Mas acontece. E assim como aconteceu com o Pedro, né? Acontece com várias pessoas. E muito legal, Pedro, que você... Opa, meu pai entrou, você deve ter respondido a ele, né? Resolveu ali e voltou para sua prática. E assim é com qualquer distração, seja em forma de pensamento, em forma de pessoa, né? De barulho, de ruído, tudo, ou até mesmo de incômodo físico, onde eu saio então da prática, né? Eu me distraio, resolvo e volto, tá tudo bem, né? Pra gente não entrar tanto na questão de que, nossa, estou me distraindo muito hoje, melhor parar. É legal sempre avaliar isso, né? O quanto que eu preciso insistir, né? Persistir, na verdade, né? Achar outras formas de lidar com aquela situação, né?
Ana, você conseguiu praticar um pouquinho ou realmente a pessoa já chegou e não deu para retomar a prática? Ah, chegou chegando. Uhum. E aí você conseguiu retomar ou teve que encerrar mesmo? Encerrou, tá bom. Liz, eu não sei se você conseguiu praticar. Se puder compartilhar como é que foi, acaba te ajudando aí se alguém tiver alguma dúvida. E foi tranquila a prática para você, Liz? Certo. Então, ó, só para trazer aí algumas questões, né? E que bom, Pedro, que você conseguiu aí se concentrar. A Lise teve dificuldades aí de abstrair os ruídos. E aí, como eu comentei, né? Na verdade, a meditação acaba sendo um treino, né? Então, assim como o nosso treino no basquete ali específico, no começo, quando muda de treino, pode ser um pouco difícil, né? E aí a gente vai se habituando com aquilo. A meditação é da mesma forma. Então, com o tempo, a gente vai conseguindo abstrair desses ruídos, né? Como o Pedro comentou que foi para outro lugar. Depois a Ana Maria vai fazer. Eu até vou disponibilizar, tá? Só o áudio, que daí dá para vocês baixarem e praticar quando vocês quiserem. E aí eu vou colocar áudios de vários tempos, né? Porque tem gente que quer um pouco mais, tem gente que precisa de um pouco menos, né? E eu já falo sobre o tempo de prática. Mas é isso, né? Com o tempo, conforme a gente vai treinando, isso vai ficando mais tranquilo de se fazer, né? E os benefícios acabam vindo com o treino, né? Não adianta a gente praticar uma vez e já sentir, né? Nossa, tô super focado agora. Tem gente que já sente algo como um breve relaxamento, ou essa questão de, nossa, estou mais conectado comigo e não tanto com o externo, né? Cada pessoa acaba tendo uma sensibilidade para determinados fatores. Bem cedo, né? No caso, todo mundo já saiu. Uhum. E é isso, né? Existe o melhor, o Pedro comentando que na casa dele o mais cedo seria mais tranquilo porque todo mundo já saiu. Então tem algumas perguntas que eu vou trazer para vocês e responder para a gente encerrar. Qual que é o melhor horário para se praticar, né? Não existe o melhor horário, né? Não é algo assim como não existe a melhor posição. É você ver o que é confortável para você. E aí pensando no horário e também ambiente, né? É você avaliar. Opa, em casa o pessoal, sei lá, sai às 8 de casa ou chega às 9. Então avaliar fazer antes ou depois, né? Para você ter um tempo melhor ali com você. Mesma coisa, de você se observar. O meu funcionamento ele é mais diurno ou noturno? Porque se eu acordo sonolento, você acordar e meditar pode trazer um sono muito grande, né? Então não sei o quanto que isso vai bater ali de frente, né? O seu sono com essa ideia de estar atento, né? Então talvez seja melhor meditar à noite. Eu, por exemplo, eu faço 2 tipos de prática. Eu faço uma prática de dia, onde eu vou explorar aí o que eu estou sentindo, alguma ideia, a minha respiração que seja, né? Para fazer esse treinamento. E à noite eu já foco mais o que? No meu corpo, onde eu quero focar no meu corpo e na minha expiração para que eu relaxe e durma mais tranquilo. Então o horário vai depender muito do propósito e também da disponibilidade de vocês e de se conhecer. Eu rendo melhor de manhã, então talvez seja interessante fazer uma prática de manhã porque vai me auxiliar no foco, na concentração, né? Outra questão, né? Quando eu não devo meditar, né? Eu sugiro vocês não meditarem de estômago cheio, né? Porque a respiração ela já vai ser diferente, a própria energia do corpo pensando em fluxo sanguíneo vai para o nosso estômago para digerir, né? Então é normal a gente sentir um sono pós-almoço, dependendo do que a gente comeu. Então não é legal meditar logo depois que comeu. Também não é legal meditar com fome, né? Porque se eu estou com fome, o meu foco, né? A minha distração vai ser a fome. Nossa, eu preciso comer. Então é sempre legal avaliar a minha necessidade e as minhas vontades, tá? Se o meu corpo está pedindo para comer ou para dormir, vai descansar, vai comer. Você medita em outro momento. E outra questão, você que nunca meditou, não medite todos os dias, né? Não coloque isso em mente, eu vou meditar todos os dias.
você provavelmente não vai conseguir, e isso vai trazer uma frustração muito grande porque você não conseguiu fazer aquilo que queria. Você está indo de 0 para 7 dias, né, praticando, é um passo muito grande. Então hoje você praticou, se você conseguir praticar mais uma vez, seja hoje ou durante a semana, pô, legal, já é uma grande conquista, de 0 e para 2 vezes. E se você já está mais habituado, continue praticando, tá? O que vocês acharam desse encontro? Eu trouxe mais essa questão voltada para a meditação, que vai ser a nossa prática aí mais constante, mas a todo encontro eu vou trazer ferramentas para que vocês consigam colocar em prática e também essas reflexões. Hoje foi mais para passar esse escopo de como que vai ser o Basquete Zen, né? Então com encontros semanalmente todos os sábados às 7h20, depois a gente vai avaliar se esse horário está legal ou não, mas por enquanto a gente mantém. E no meio da semana eu vou disponibilizar aí um vídeo gravado com um assunto para que vocês também consigam colocar em prática, um assunto mais voltado aí para o basquete mesmo, né? Que hoje eu tive que explicar o conceito e o como meditar, mas é isso, né? Grandes jogadores como Kobe Bryant, Paul Gasol, né? O Phil Jackson, o treinador, ele colocou isso no Lakers, né? E também o LeBron, eles meditavam e meditam até hoje. Então, os benefícios são inúmeros, como eu comentei no início do nosso encontro, e deixo aberto para vocês comentarem como foi, ou até mesmo mandarem lá no grupo. Se puderem fazer como é que foi essa experiência para vocês, seria melhor. Assim todo mundo vê. Coloca lá o que vocês acharam de interessante, o que não foi legal, o que dá para melhorar, para a gente sempre buscar a melhora, tá? E eu espero que eu possa ajudar vocês aí nesse processo, que melhore a performance de vocês e também a saúde mental. Pode falar, Pedro. Isso. Não, maravilha. Eu vou disponibilizar ali, vai ser um link do Drive, tá? Vai ser um link que dá para você acessar e baixar no seu celular, porque eu não consigo mandar pelo WhatsApp porque tem áudio um pouco mais longo. Então eu já vou mandar lá, tá bom? E aí, legal você praticar. Fiquei feliz aqui que você já vai colocar em prática. E se você conseguir aí pôr um depoimento lá no grupo de como foi a experiência, a Ana Maria também, a Lizzie, o Arthur acabou entrando agora, né? Mas não tem problema, depois vai ficar gravado. Colocar ali como é que foi essa experiência, como é que foi a prática, e até de comentar, opa, já vou usar no meu jogo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou ali no grupo para suporte. No máximo eu respondo com 24 horas, tá? Porque às vezes está corrido, mas eu vou responder, vou tirar a dúvida de vocês. E qualquer coisa mais aprofundada a gente pode conversar, que daí tem os serviços à parte, né? Mas muito legal, Pedro. Eu vou mandar lá então o link do Drive, é só vocês acessarem, baixar ali o áudio, deixar no celular e utilizando nesse começo principalmente, até que vocês se sintam confortáveis para, eu entendi as etapas, eu entendi o processo, consigo meditar sozinho, que essa é sempre a ideia. Beleza, Pedro? Eu disponibilizo lá. E a Ana comentou aqui, né? Muito bom, adorou, que bom, Ana, fiquei feliz, a Lizzie também. Que bom que gostaram. Espero que vocês consigam praticar aí mais uma vez nessa semana. Uma vez só, não precisa ser 7, tá? E a gente vai se falando. Estou no grupo, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, questionar. E no meio da semana, então, eu vou fazer um vídeo sobre a respiração e esse poder da respiração, né? Para a gente estar atento o que ela pode indicar, como que a gente pode lidar com as situações utilizando ela. E no próximo encontro aí a gente vai falar de um tema mais específico, que será, tenho peneira, né? E agora? O que eu faço? Mas pode ser adaptado para qualquer situação, como eu tenho um jogo, e agora, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. Maravilha, pessoal, um prazer conhecê-los. Espero que a gente possa se conhecer aí ao longo da trajetória. E caso alguém queira falar alguma coisa, agora é a hora. Eu acho que ela quis reagir. Você quer falar alguma coisa, Ana? Acho que era só uma... Ah, sem problemas. Tá, acho que foi só...
Bora treinar. Muito obrigado, Ana. Que bom que gostou. E vamos nessa, é isso mesmo. Aconteceu alguma coisa, vamos lidar com leveza, né? Lidar de maneira zen e adaptar a situação, né? Opa, em outro momento eu pratico e não tem problema algum, tá bom? Maravilha, pessoal. Então a gente se vê aí no próximo sábado. Espero contar com a presença de vocês. Então eu vou lapidar aqui esse vídeo e disponibilizar em algum local, né? A gente está vendo isso ainda. E eu vou mandar o link do Drive então com essas práticas para vocês praticarem aí sozinhos e durante a semana. E lembrando que eu estou à disposição. Um belo sábado, bom final de semana e bom jogo para quem for jogar, bom treino para quem for treinar. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.